Eu estou tentando comprar uma marmita aqui para um reciclador e não estou conseguindo. O senhor não pode vender para o reciclador por quê? Não, Por quê? não, Por quê? não. Por quê? Mas deixa eu pagar para ele, estou com Mas fome. depois das 2 eu não preciso você pagar, eu dou. Por que 2 horas? Eu tentei pagar aqui uma marmita para ele, não consegui. Eu vou ali no outro estabelecimento. Faça favor. Não fizeram a marmita para você, mas aqui vai fazer. Tá bom, né? E a gente vai deixar aqui essa reclamação que ele é um trabalhador, está limpando as ruas da cidade. Meu pai tinha uma frase que era ótima, que ele dizia que os recicladores são os heróis do meio ambiente. Curitiba aqui à noite, né, seu Edmilson? Sim. Trabalhando à noite aqui. Ah, sim, agora cheguei agora, né? Isso aí. Tô parando agora pra não reunir. E o senhor dorme aonde, seu Edmilson? Tô no carrinho, senhor. Vai dormir no carrinho? Ó. Perto daqui, ó. Ah, tá. E o frio, seu Edmilson? Ah, a gente dá um jeito. Agora tô meio chuva, tô molhada. Meu Deus, o senhor disse que o senhor machucou a mão, né? Machuquei, tô com o braço um pouquinho trincado, eu caí esse dia aí, ó. Meu Deus, seu Edmilson. Não vai no hospital, não? Amanhã eu tenho que ir. Hoje tem muito preconceito, né, com o reciclador, com o catador. Eles julgam as pessoas assim como pobres. Mas vendo no mundo, o nosso trabalho ele é muito importante. Ele é um trabalho assim na limpeza da cidade, ele preserva o meio ambiente. Eles deveriam entender mais da reciclagem antes de ter esse preconceito contra o catador, o coletor. Um catador de material reciclável, ele transporta mais ou menos, acho que 200 quilos diário, né? Então é um trabalho muito difícil. Muito esforçado também. Eu acho assim que eles deveriam respeitar mais o carrinheiro. Uma buzinada, ele tá limpando o teu material reciclável. É muito importante lembrar que quando a gente está na rua, dirigindo o nosso automóvel, e de repente a gente vê a um quarteirão de distância um carrinheiro empurrando ou tracionando o seu carrinho cheio de coisas, a grande maioria das pessoas fica incomodada com isso porque é um atrapalho, né? É um atrapalho ao trânsito e também é uma espécie de cutucão naquilo que eu mencionei das pessoas não gostarem nem da lembrança da existência da pobreza extrema e da falta de opção das pessoas que têm menor condição de educação para poderem fazer outras coisas. Então, quando a gente se sente irritado, a gente devia pensar que isso é produto de nós mesmos. Nós, como sociedade, não estamos dando conta destas questões todas. Aqui vocês estão tendo uma ideia do que é Manaus. É uma cidade ainda carente de uma campanha maciça, né, de reciclagem, uma campanha maciça de recolhimento de lixo, como em várias capitais do Brasil. Curitiba é uma referência nisso, sem dúvida alguma, né? Mas uma coisa que é interessante é que a invisibilidade dos catadores de Manaus ou de São Paulo é muito parecida com a invisibilidade dos catadores aqui do Brasil inteiro. Como é que está Manaus em relação à associação de vocês que são recicladores? Está organizado, já está montando casa? Aqui nunca foi para frente porque a pessoa que representava a gente saiu. Aí ficou na mão do outro pessoal aí, hoje eles não estão nem aí pra gente, a prefeitura também não ajuda nada a gente trabalha porque tem que trabalhar. Os catadores eles têm um papel muito importante
e que vai além de simplesmente remover o lixo, remover o indesejado, né? Eles prestam, na verdade, um serviço ambiental. Em primeiro lugar, eles estão coletando matérias-primas que depois são utilizadas, né, reutilizadas pela indústria, então evita que, por exemplo, você aumente a área para florestas plantadas para produzir, por exemplo, papel, cartolina, evita extrair mais petróleo porque aproveita o plástico, evita que você gere com gastos adicionais de energia, reciclando, por exemplo, o vidro, o alumínio. Então, existe aí, de certa forma, uma economia de recursos muito grande. E também tem um outro ponto que as pessoas muitas vezes esquecem, é que a garrafinha PET, que é coletada e reciclada por um catador, ela deixa de entupir uma rede de esgoto que depois vai gerar uma enchente. Né? Então você tem ali uma ajuda, inclusive, na manutenção, né, do próprio funcionamento da cidade, e que é muito significativo. Né? E assim, e uma coisa impressionante é que você vê em outros países, existe um incentivo muito claro para que haja uma reciclagem. Por exemplo, nos países nórdicos, cada garrafinha de plástico que você recicla, você recebe 50 cêntimos, né, de euro. Então, assim, ou seja, nós estamos falando aqui 2, 3 euros por garrafinha. Aqui, se for a 3 centavos por garrafinha, é muito. Né? Isso por quê? Porque existe ali, né, um incentivo para que as pessoas devolvam, reciclem. E existe inclusive, é normal, né? Uma vez na Finlândia, eu vi um senhor até com um blazer, assim, muito bem arrumado, com um carrinho de catador, pegando as garrafas das pessoas e levando para a máquina. Né? Era algo que dava uma renda digna para eles. Né? Aqui no Brasil, muitas vezes, o trabalho do catador ocorre quando as pessoas não têm outras opções, ou até mesmo têm opções, mas preferem a autonomia, né, desse trabalho do que, por exemplo, ser uma empregada doméstica, muitas vezes, numa situação de semi-escravidão. A nossa estrutura é uma estrutura de desigualdade, e sendo uma estrutura de desigualdade, invisibiliza os empobrecidos, aqueles que são, de certa forma e de muitas formas, rejeitados por um fenômeno que se chama aporofobia, que evita a presença dessas pessoas, rejeita o trabalho, rejeita a presença, rejeita tudo aquilo que é a subjetividade e objetivamente ataca essas pessoas. Claudete, vou fazer a pergunta pra você. Vamos ver aí aqui, vamos lá, o Edson está chegando. Tudo bom? Tudo. Preconceito, vejo bastante. Os 3 barracões aqui da nossa comunidade recebem o material, né? Em média, nós recebemos cada barracão 40 toneladas por mês de lixo que não é lixo. Vocês já pararam para pensar a montanha que dá esse material? Tem bastante gente que se incomoda por ser lixo, por ter... o pessoal vê a sujeira, passa aqui, aí vê os lixos. Na verdade, não conhece o trabalho dos recicladores e vê como sujeira, e não é sujeira, né? É um trabalho que eles fazem. Na verdade, eles estão limpando, eles estão tirando o lixo, estão reciclando. Mas o pessoal tem bastante mesmo preconceito. Você estava rodando com esse assim? Sim. Meu Deus do céu. Só fé de Deus, irmão. Tudo bem? Pesadaço, né? Ontem tava carregadíssimo. Olha pra você ver, olha maciço isso aí. É só um socorro. Que eu me viro, pode ter certeza. Gostou. Não, meu Deus. Jesus vai me dar força hoje. O catador de papel, a dona de casa, a pessoa que recicla, a pessoa que trabalha com esse serviço, eles não são lixeiro. Eles não são pessoas lixeiras. Lixeiro somos nós que joga lixo na rua, que joga lixo para fora do carro, que joga lixo de qualquer jeito, não separa, sabe? São pessoas que não têm cuidado com o próximo. Nós temos que ter amor ao nosso próximo. A gente precisa fazer essas crianças sonhar, a gente precisa fazer essas crianças olhar para frente. E para isso a gente precisa dar estrutura para eles. Mas eu não digo que a gente precisa só dar uma formação acadêmica para eles, a gente precisa dar uma formação humana para eles também. E quando eles passam nas nossas ruas, cidades, pelos nossos espaços, eles nos colocam uma pergunta:
E essa pergunta é que a gente não pode descartar, porque nos inquieta. Quando eles nos deixam espaço para perguntas, significa que nós estamos no bom caminho. Quando eles ficam invisibilizados e não suscitam mais uma ferida de pergunta sobre a nossa sociedade, aí sim nós estamos realmente gravemente doentes, gravemente enfermos, gravemente empobrecidos. A gente cresce e é inserido num contexto onde o que realmente importa nem sempre é valorizado. O que importa para uma sociedade? É que os seus cidadãos estejam bem e sejam felizes, fazendo o que eles gostam de fazer, cuidando uns dos outros, cuidando das nossas crianças, cuidando do nosso meio ambiente, cuidando do nosso planeta. Infelizmente, a gente está muito pautado pelo consumo. E essa questão do consumo, na verdade, é um atrapalho, porque faz com que pessoas que poderiam estar se sentindo muito realizadas, tenham dificuldades de consumo, e isso traz uma certa frustração. Vejam bem, eu não estou falando de necessidade. Eu acho que a gente tem uma sociedade injusta porque não traz mesmas oportunidades para todos. Que oportunidades? As oportunidades de nascer, crescer, se desenvolver, pertencer e transformar. A gente precisa mudar isso. Como tudo, é a educação. É você aproximar essas pessoas, é você sempre procurar encurtar caminhos entre as idades, as classes, mesclar. A cidade tem que mesclar jovens, ricos, pobres, todas as religiões, classes. Quanto mais você mistura, mais as pessoas convivem e mais essa invisibilidade fica difícil. Quando você conhece o outro, ele passa a existir para você. A ideia realmente é essa, é trabalhar a autoestima, os valores, fortalecer essas mulheres para que elas possam desempenhar um bom papel, um bom trabalho com seus filhos, com a sua família. É empoderamento. Algumas tinham uma avó que podiam cuidar dos seus filhos em casa, uma tia, né? Sempre tinha algum parente que podiam dar um suporte, de certa forma, estava ali por trás para ajudar. Então essa mãe, ela não se sentia tão só. Então quando você tem um suporte, você consegue dar um passo e você consegue preparar pessoas, capacitar, preparar pessoas dentro da tua própria casa. Então a família faz muita diferença. Se você pode contar com alguém, então você vai estruturar melhor a tua família. Mas e quando você é só? E quando você não tem esse alguém que contribui com você? Então a situação fica muito delicada, muito difícil. Percebe-se que as famílias que apoiam, os filhos se formam, estudam, porque enquanto a mãe vai para a rua, aquela avó vai levar um filho num cursinho, vai buscar, ou a tia vai dar um apoio, porque condições de pagar essas mães não têm. Isso a gente vê a importância do apoio. A paz é fruto da justiça e o trabalho dos recicladores é um trabalho importante, é um trabalho imprescindível e eles deveriam ser reconhecidos como profissão e terem condições adequadas, sem exploração dos atravessadores e com ensejo de apoio das prefeituras para terem prioridade na comercialização do reciclável. A gente precisa pensar o carrinheiro com profundo respeito, porque de certa forma fomos nós que induzimos a existência dos carrinheiros e dos catadores, e enquanto a gente não consegue resolver esses problemas essenciais que nos trouxeram tudo isso, nós
precisamos dedicar a eles muita atenção, muito acolhimento, muito apoio, muita ajuda, enfim, ter presente a lembrança que eles são nós. Isso.